Isso, tá, não, tá ótimo. Era só para tirar a claridade que nós estamos pegando um sol meio atravessado. Daqui para frente, vocês vão conhecer gente nova na política, conforme nós tínhamos combinado. Nós vamos falar do PSOL. Mas o PSOL tem rapaziada nova? Eu diria para vocês que tem uma rapaziada nova e já tem gente de experiência, gente que já milita ou já militou na política em Taquaritinga. É importante mesclar isso, o conhecimento do passado, os dissabores do passado, algumas camas de gato que aconteceram no passado, para orientar esses jovens que estão assumindo o PSOL. Será que durante essa entrevista nós vamos poder arrancar desse menino, que a gente assim o pode chamar, Danilo Fischer, que a gente já está intitulando como Danilo do PSOL, será que ele será pré-candidato? Ou apenas ainda há uma movimentação interna do PSOL? Tudo isso você vai acompanhar, inclusive as pessoas que aqui estão no estúdio da TV Cidade. Cumprimento o meu amigo Luiz Eduardo Schneider, que ele inclusive vai cumprimentar o nosso convidado. São dois convidados que já estão à mesa. Luiz Eduardo Schneider, boa noite, prazer em revê-lo. E novas pessoas, juventude, que aqui está no TV Cidade, até para levar o que eles pensam, os seus objetivos, enfim, aonde eles querem caminhar nesse final de 2015 para o novo ano de 2016, que será um ano muito movimentado. Mais uma vez, boa noite, Luiz Eduardo Schneider. Boa noite, Gabriel, boa noite, amigos internautas, amigos do PSOL, ao Dorival e, mais excepcionalmente, ao nosso entrevistado de hoje, que será o Danilo Fischer, jovem integrante do partido, um militante exponencial, professor de História no Colégio Estadual Felícia Del Vaz Palhuso. É um moço que vem a cada momento surpreendendo pelos seus discursos, seus pronunciamentos, suas palavras, de modificarem, inclusive, o andamento da política em Taquaritinga em todos esses seus anos. É claro que nós vamos, à medida do possível, fazer as perguntas, saber das respostas. Temos também, ao nosso lado esquerdo, dois amigos que sempre estiveram aí no intuito de melhorar cada vez mais as coisas políticas de nossa cidade. Eu falo um deles, que é o Walter Marco Lupe, até então integrado ao Partido dos Trabalhadores por muitos e muitos anos, pessoa da qual sempre esteve ligada à política nacional, política estadual, política de Taquaritinga, e o Bruninho Martins, que é o presidente do PSOL em Taquaritinga, também mais do que nunca aí se movimentando, buscando novas informações para transmiti-las àqueles futuros eleitores do PSOL, que certamente teremos candidato a prefeito em Taquaritinga, Gabriel. A importância, pelo menos, dessa abertura que assim você o faz, na apresentação de todos aqui, confirmando, nós estamos com o Danilo. Danilo, se me permite, eu vou chamar Danilo do PSOL. Ao Lorival, amigo também que se faz aqui presente, além do Lupe, que a gente já conhece já de longa jornada, por isso que eu dizia da experiência do passado, e também desse menino, Bruno Martins, que aqui está, que eu quero que depois você leve um abraço para a mamãe, um abraço para o papai, pelo carinho que eu tenho junto à família, tá? E compromisso é compromisso. TV Cidade, ela é aberta. Todas as pessoas irão passar por aqui, certo? Aqui não há casa fechada. Aqui é uma família que se trabalha aqui, e são amigos que estão aqui. Então, as pessoas da nossa sociedade estarão aqui para a gente bater um papo, trocar ideias. Danilo, a minha primeira pergunta a você é o seguinte, antes da gente entrar diretamente no Danilo Fischer
e do Danilo do PSOL. Como você avaliou o trabalho do Supremo Tribunal em relação ao pedido do próprio PSOL, em relação ao impeachment e aquele trabalho que havia acontecido na Câmara? Sabedores nós que o pessoal que fez a representação, correto? Como é que você, ou o pessoal do PSOL, avalia essa decisão do Supremo? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando da TV Cidade, algo de muita importância para a política local, uma vez que a gente vai ter a oportunidade de divulgar nossas ideias, ouvir as ideias de outras pessoas e estar convidando a própria população para participar do debate. E em relação ao PSOL a nível nacional, a gente fica muito orgulhoso e muito contente ao ver que esses parlamentares do PSOL, eles mantêm uma postura muito ética e coerente com o real objetivo do partido, que é defender as classes populares, que é defender uma moralidade na nossa política. Não uma moralidade da boca para fora, e sim uma verdadeira moralidade no sentido de zelar pelo que é público. A população, ela paga os seus impostos, trabalha, nós sabemos da importância do trabalhador para qualquer país, uma vez que não existe empresário, não existe classe política, senão enquanto não existir os trabalhadores, os que carregam os pianos nas costas, né? Então, nesse sentido, nós acreditamos que o pessoal fez muito bem ao pedir o próprio impeachment do Eduardo Cunha, uma vez que o mesmo, nós sabemos que ele está desmoralizando tudo que foi feito por meio da luta de várias gerações na política brasileira. Então, depois de um período ditatorial que tanto massacrou as lutas do povo, e esse período ditatorial que, por sua vez, deu origem a muitos dos partidos atuais que não entendem que o mundo mudou e que existe uma demanda por melhores condições de vida para as classes populares, eles continuam defendendo os mesmos interesses, a gente acha que é de suma importância ter pessoas lá dentro, batendo de frente com quem faz política por conta própria, faz política a fim de perpetuar interesses. Então, acho que esse cenário nacional, ele é muito importante para entender o próprio cenário local, porque Taquaritinga é um microcosmos do que está acontecendo a nível nacional. Então, você tem esse mandonismo acontecendo o tempo todo, você tem essas oligarquias dominando o cenário, fazendo e desfazendo o que bem entendem da política, só que você tem lá e aqui um despertar de forças opositórias. Não que isso seja uma novidade, mas eu acho que a esquerda, enfim, resolveu mostrar a sua cara. E dessa forma é fazer a própria população entender o que é isso, o que é essa real esquerda. E não ficar ouvindo discursos vazios que de nada servem para esclarecer. Bem, Danilo, em setembro passado agora, há 3 meses atrás, os militantes do PSOL se reuniram e acabaram, num consenso geral, escolhendo seu nome para representar as ideias do partido na disputa pela prefeitura de Taquaritinga em 2016. Qual, na verdade, é o foco principal do grupo do PSOL em relação à sua candidatura, à sua pré-candidatura, vamos dizer assim, porque ainda tem que os trâmites legais para 2016? Primeiramente, deixar claro que não tem nada oficializado, uma vez que agora no mês de janeiro vão ser feitas as plenárias, para a gente de fato dizer quem será o pré-candidato. Lógico que meu nome está sendo cogitado, mas nada impede que surjam outros nomes possíveis para disputar internamente essa possível vaga. Quando eu me coloco aqui como um porta-voz do PSOL, eu venho fazer isso de uma forma muito tranquila e muito clara, no sentido de estar usando a minha pessoa, usando a minha cara, como uma forma de representar as ideias do partido. Porque a gente entende muito que a gente vive numa sociedade onde as pessoas querem os louros da vitória, querem aparecer. A gente não vê política como algo para se aparecer nem nada. Inclusive, o próprio se aparecer para a gente soa um pouco complicado. Ah, menino novo, vai se queimar, tá com coisa atrás. A gente tem que ficar se explicando o tempo todo, até dentro de casa mesmo, porque a gente vem de uma cultura de ver a política como para algumas pessoas específicas, enquanto o povo tem que apenas olhar. E quando a gente tenta inverter esse processo
processo e fala, não, a gente é o povo e a política, a democracia é o poder do povo, e a gente vem se colocar como um representante do povo, a gente acha que é um passo fundamental, que qualquer um deveria tomar. Então as ideias nossas giram em torno disso mesmo, de um despertar da população, dessas classes trabalhadoras, para se autorrepresentarem, ou escolherem seus representantes e levar para eles até suas demandas. Eu percebo nas andanças pelas ruas da cidade, e eu ando bastante, que o pessoal está se engajando aos poucos dentro do contexto político do eleitor taquaritinguense. Você sabe mais do que ninguém, porque você está agora se inteirando praticamente disso, e seus pares que aqui estão também sabem, e mais ainda o Walter Lupe, que é um decano da política taquaritinguense. Eu vejo uma certa transformação que está dentro do eleitorado taquaritinguense. Muitos já se passaram, uns dizem que chega dos mesmos, etc. e tal. Nós temos aí a eleição há 3 anos atrás do doutor Fúvio, tivemos as 2 administrações do Paulo, o Milton, o Sérgio, o Tato, enfim, todos que passaram aí nas últimas administrações, e agora a gente sente um poderio muito forte no pessoal, que tem uma gleba de pessoas imbuídas com o intuito realmente, ô Danilo, de fazer com que você seja o representante do partido nas próximas eleições municipais em Taquaritinga. É essa a realidade que se vê também dentro da vossa reunião, dos amigos que compõem o pessoal de nossa cidade? Sem demagogia alguma, a gente tem que ser muito claro no que a gente quer falar, e essa opção pela minha pessoa, ela existe sim, é cogitada, e por hora é o nome que está aparecendo dentro do partido para representar suas ideias. Eu acho que é até interessante a gente falar que as pessoas que compõem o PSOL, como você citou, o próprio Dorival, o Lupe, o Bruno, que já estão há um tempo tentando mudar os rumos da política local, eu acho que a própria postura do pessoal se colocar como um partido que não aceita nenhum tipo de coligação, ser partido de aluguel, enquanto a gente já negou várias tentativas de acordo com outros partidos, a gente se coloca assim, como portadores de uma nova missão. Não precisamos ter pressa para isso também, a gente quer plantar uma semente e semear ela. É lógico, a gente acredita que o cenário atual ele é muito propício para isso, porque a gente tem uma política local que ela vem com um certo marasmo há muito tempo, a gente nunca viu uma ruptura. Esse discurso que eu estou fazendo aqui já foi feito algumas vezes também, como forma demagógica para atrair a população, dizendo que ia se romper, e isso de fato até agora não aconteceu. Então, quando a gente fala esse discurso, a gente pode ser até apontado como está fazendo o que todos sempre fazem para chegar até lá, como o próprio Paulo fez. Mas a gente tem uma tranquilidade maior, porque a gente quer sim sentar com a população, explicar nossas propostas, construir na base, não precisar jogar dinheiro, mesmo porque a gente não quer nada que fuja dos métodos democráticos, que por sua vez precisam até mesmo ser expandidos dentro da cidade. Eu acho que o próprio Dorival ele é muito interessante para falar disso, porque ele vivenciou isso tudo e está contribuindo muito para a gente entender que é necessária a ruptura. Sem ela, o discurso é vazio. Você entende também, Dorival, dessa mesma forma que o Danilo acabou de relatar, todo esse processo político que vem há anos em Taquaritinga? Schneider, nós vemos que nos últimos 30 anos da nossa política local, poucos grupos políticos estiveram no poder. Podemos dizer que todos os grupos políticos também passaram de uma forma ou outra pelo poder. Os grupos ligados ao PMDB, ao PSTB e até o próprio PT, que fez algumas alianças e acabou conseguindo vencer as eleições, as últimas eleições municipais, Mas esses grupos, de certo modo,
eles nunca propiciaram alternativas à população, né? E o PSOL, uma alternativa mais progressista à população. O PSOL ele vem nesse sentido de apresentar uma candidatura, né, uma candidatura de esquerda, né, com ideais, né, ou com princípios socialistas, né, e que venha se distanciar desses grupos políticos, né? Então, eles até o momento eles não vêm aceitando nenhuma forma de coligação ou aliança. Nós estamos sabendo que muitos estão convergindo para um determinado candidato, né? E se o pessoal não tomar uma posição contrária, né, nas próximas eleições, nós não teremos nenhum embate, nenhuma contradição a esse grupo político. Então, eu penso que o papel do PSOL na próxima eleição é colocar um contraponto, né, uma contradição a esses grupos, né, que estão agora, parece que, convergindo para um determinado candidato e formando uma grande aliança, né? O Danilo falou, inclusive, sobre que dificilmente, caso aconteça a candidatura do PSOL, não haverá coligações. Você não acredita, pelo fato do PSOL em Taquaritinga, um partido que nasce de um momento para o outro, sem uma possível coligação, não ficaria difícil uma eleição a prefeito em Taquaritinga, em razão dos votos conquistados juntos aos vereadores dessa coligação? Sim, uma provável, né, coligação, ela facilitaria a eleição, no caso do PT, né, do PSOL ou do Danilo, né? Mas nós pensamos que qual que é sempre a jogada política, né? Fazerem as coligações, né, e preencher o maior número de candidatos a vereadores possíveis. E esses vereadores vão trabalhar para esse candidato majoritário. Sem essa coligação, o papel do PSOL ele se torna extremamente difícil na próxima eleição, né? O modelo sempre seguido pelos grupos, aqui nós não podemos falar de partidos políticos aqui, né? Sempre colocar um candidato majoritário e um candidato a vice, assim, de cunho mais popular, né? Geralmente a dobradinha, né? Com um médico, né? Isso facilitaria muito a inserção social. Mas o pessoal ele entende que eleição também não é somente para se vencer, né, ou se perder uma eleição, né? Mas é um processo político onde serão discutidas ideias políticas e onde o pessoal ele vem se colocando como uma alternativa a esses grupos. E nesse caso, ô Danilo, vocês já foram procurados por algum outro partido para uma possível coligação nas eleições em 2016 e vocês abririam mão, caso fosse necessário, de prefeito e se candidatar a vice-prefeito? Bom, Schneider, eu acredito que o grupo ele pensa da mesma forma. A gente não quer disputar o poder por ele mesmo. Então, se aparecesse de fato um grupo, um partido organizado que tivesse valores, que de fato pensassem na população, a gente não teria nenhum momento dúvida em apoiar e fortalecer essa voz. Só que o que a gente viu dentro de Taquaritinga, essa voz não existe. E aí a gente viu que nós precisaríamos fazer com que essa voz surgisse. Então a gente usa o PSOL para dar voz para essas pessoas que estão tanto tempo descontentes, tanto tempo praticamente clamando por uma mudança. Então não há possibilidade de coligação. O que a gente está vendo, por exemplo, no cenário local é o típico de sempre. Estão blindando a gente para começar. Começaram com algumas pesquisas de intenção de voto. Então tem candidatos que não sei tem quantos % de rejeição, outros de intenção de voto. E o nosso nome em nenhum momento é citado. A gente percebe que você tem um grupo formado por nomes muito conhecidos da política e agora surge um outro grupo tentando fazer oposição a esse grupo. Só que são pessoas que a gente sabe que em momentos passados já estiveram junto ou que tenta combater um ao outro usando os mesmos métodos. Então a gente não quer mais isso. Internamente, vocês já fizeram algum tipo de pesquisa, alguma enquete para que saber das possibilidades reais, se há realmente condições de ser um pré-candidato, um futuro candidato a prefeito, Danilo?
Na verdade, esse tipo de pesquisa mais sistematizado não foi feito. O que a gente faz é conversar com as pessoas, como a gente sempre fez, é tentar ver, sentir esse clamor por mudança e tentar levantar uma bandeira mais popular para uma Taquaritinga popular. Que aí nós vamos sentir na hora se a população vai sim abraçar essa ideia ou não. A gente sabe que essas pesquisas, quando são feitas, elas são um tanto quanto tendenciosas, elas tentam fazer da política um negócio de meu candidato tem que ganhar, de torcida, mas a gente não quer entrar para esse lado da coisa. A gente quer manter um discurso muito sério e muito coerente para se aproximar da população. E aí a gente vai trabalhar de acordo com as nossas possibilidades. Uma vez que a gente é um partido surgido, a gente não fala pela população, a gente faz parte da maioria da população taquaritinguense. Se você pegar a nossa cidade, a gente tem metade da população que ou vive sem renda ou vive com uma renda menor que um salário mínimo. Então a gente tem que começar a fazer emergir essa verdadeira Taquaritinga que muitas pessoas tentam colocar um pano por cima e não falar para elas. Então a gente vai buscar construir esse partido nas periferias e onde muitas vezes os políticos chegam com mal intenção, chegam com dinheiro, chegam com influência, chegam prometendo várias coisas. A nossa maior preocupação não é prometer. A gente quer dizer o seguinte, que a gente quer deixar claro. É possível fazer uma política popular? É. Primeiro passo é cuidar das finanças públicas. Se a gente conseguir destinar as verbas de fato para onde elas devem ir, se a gente conseguir ter um pessoal técnico capacitado para ir atrás de arrecadar verbas a nível estadual, federal, se a gente conseguir fazer a cidade funcionar, já é um grande caminho. Caso contrário, a própria demanda por emprego que tantos fala, de trazer empresas, nunca vai ser possível. Se a gente não der credibilidade para a cidade, mostrar que ela tem uma infraestrutura, uma administração preparada para receber isso, ninguém vai vir. E também não adianta virar empresa sem organização dos trabalhadores, que a gente não quer que chegue mais pessoas para explorar esses trabalhadores. A gente quer trabalhador organizado, consciente de que tem que eleger seus representantes para conseguir usufruir desse possível progresso. Porque por si só, a política ela não vai transformar nada, se as pessoas não estiverem participando dela. Danilo, você, da forma que coloca, inclusive, não digo o discurso em si, mas essa apresentação sua, de fala, principalmente aos nossos internautas do TV Cidade, em determinados momentos, porque o pessoal é o pessoal, tem seu estilo, tem sua forma e tem as suas análises. De outro lado, nós já ouvimos isso em parte, não no todo que você está dizendo, com muito mais clareza. Você está indo mais rápido à ferida. Existe, porque vocês falaram que não pretendem fazer coligação, pretendem manter o pessoal, se for o caso, sair até com uma chapa fechada. Agora, claro, se de repente no meio do caminho algum outro partido passar a ter uma visão voltada ao que o pessoal já tem de cartilha para a cidade, da forma que você demonstrou, a minha pergunta é o seguinte: o PT de Taquaritinga seria bem-vindo junto ao pessoal para uma coligação, ou mesmo sendo o PT de Taquaritinga, que tem a mesma linhagem do pessoal, ela será descartada? Ou isso ainda será discutido para 2016? Bom, nós discutíamos isso à tarde mesmo, enquanto conversávamos, sobre essa questão do PT local. Eu acho que até mesmo eu queria falar para o próprio Dorival falar o que ele entende disso, porque a gente à tarde falou e ele cantou essa bola. Vão tentar assemelhar o pessoal ao PT, mas a gente sabe que houve uma ruptura em 2005, porque os integrantes do PSOL foram expulsos do PT justamente por defenderem um partido ético, defenderem um partido à esquerda que mostrassem soluções que favorecessem ao povo. E em termos locais, o PT, eu acho que nem sei se a gente pode dizer que ele é um partido político de fato. Doutor Dorival, fica à vontade, né? Doutor Dorival, né? Doutor Dorival, fique à vontade. É que quando nós falamos Dorival, a gente fala pela amizade, né? Mas a gente tem que guardar esse detalhe também, né? Doutor, fique à vontade, você tem tempo necessário para poder colocar o seu posicionamento.
Então, Gabriel e Schneider, acho que o grande problema dessa questão das coligações, né, é com quem coligar, né? Quem compartilha dos nossos princípios, né? Quem compartilha dos nossos ideais. Olhando, né, o quadro político, né, o nosso sistema partidário atual aqui, local, assim, né, da cidade, nós não encontramos, né, ninguém que venha, né, a se inteirar, né, ou a fazer parte dos nossos objetivos. O Gabriel coloca a questão do PT, né? Nós temos todo um quadro nacional, né, que dificulta essa coligação com o PT. Aliás, o PSOL ele nasce, né, de uma dissidência do PT, né, de não concordar com algumas políticas que o PT já vinha desenvolvendo já com a eleição de Luiz Inácio ali em 2002, 2003. E essa possível aproximação, né, com o PT local, eu também não acho ela muito que improvável, né? Até mesmo que eles venham a compor uma chapa como vice-candidato. Nós olhamos para lá e não sei que nome, né, se estaria mais adequado ou não a fazer essa dobradinha com o Danilo. Até porque o PT local, ele na verdade, ele se mostra como um partido que é duvidoso. Embora, né, Dorival, o PT, ele, com todos esses desmandos que acontecem na esfera federal, também em Taquaritinga, com a saída do próprio Dr. Fúvio do PT, indo para o PPS, o próprio vereador, o Valmir, indo para o PPL, você não acredita que houve um enfraquecimento quase que total do PT em nossa cidade? Sim, o partido ele vinha se organizando, né? Isso foi um papel desempenhado pelo Lupe, né? Até chegar ali próximo à candidatura do Dr. Fúvio, né? Então toda uma organicidade que foi dada ao partido, né? Após a eleição do Dr. Fúvio, ela foi praticamente esfacelada dentro do partido, né? Não sobrou. Alguém de vocês, embora o pessoal ainda não existia aqui na época de 2012, ainda não existia. Não. Alguém de vocês participou diretamente da campanha do Dr. Fúvio? Pelo PT? Pelo PT, participei, né, vamos dizer assim, inteiramente, né, mas dei a minha colaboração. Mas logo, né, ao final da campanha, o PT, ele de uma maneira intencional, ele é desorganizado. Vamos desorganizar. Eu falo isso porque eu vejo. Então não ocorreram mais reuniões, não teve uma reunião interna, né, do partido para se apresentar nomes ao prefeito, né? Esses cargos que foram surgindo individualmente, através de conversas individuais, algo que era vetado pelo partido até então. Eu vejo, inclusive, nas edições que o pessoal, através do jornal Independente, nas suas 4 edições, faz críticas contundentes, inclusive, à atual administração. Isso é um sinal de que pode não haver essa possível coligação, embora agora o Dr. Fúvio não pertença mais ao partido. Na verdade, eu acredito que essa falta de aptidão, a gente a querer um diálogo maior com o PT, é por a gente ver que o governo atual do PT não cumpriu com o que disse que iria fazer e se atrelou aos de sempre. Ou seja, a gente não precisa citar quem são as pessoas que compõem hoje em dia a atual administração municipal. Então, se a gente ouvir um discurso falando de ruptura, e nesse discurso agora a gente vê que os mesmos que se diziam romper, hoje andam abraçados e fazem o mesmo jogo, a gente não tem por que se aproximar disso. Eu acho que essa questão de tentar vincular a imagem do PT e do PSOL, ela é até mesmo desnecessária, porque o PSOL ele tem um programa partidário, ele tem as suas diretrizes muito claras, e em nenhum momento mais, nos dias atuais, elas estão tendo alguns consensos entre si.
O pessoal, ele parte de um princípio de que a população organizada acabou apoiando, dando as suas cartas para o governo Lula a nível federal e depois o governo Dilma. Em Taquaritinga, viu uma expectativa do governo Fúvio, mas caiu por terra as suas expectativas. Então, quando a gente vê um governo a nível federal fazendo cortes nos direitos dos trabalhadores, votando emendas em prol da terceirização, a gente percebe que o governo não teve força para fazer ruptura. E o que é Taquaritinga também com o Dr. Fúvio Zupani à frente da prefeitura? É a mesma coisa. Então, a gente não consegue compreender muito bem o porquê desses jogos existirem. Porque se você está pensando no bem da população, em termos éticos, no mínimo, você tem ali o prefeito eleito em nome do PT, você tem vereadores em nome do PT. Por que não eles fazerem esse discurso alternativo e chamar pela população para dar apoio? Se eles clamarem para a população, se eles estivessem enraizados com a população de Taquaritinga, eles iam muito bem falar, olha, nós somos minoria, mas a gente pode conseguir pressionar esses opositores lá dentro. Então vamos para a Câmara, vamos forçar essa mudança. Em nenhum momento a gente vê isso acontecendo. Pelo contrário, fica um banho-maria ali, aquele discurso mais ou menos, e que não rompe. Então o PT, ele vem muito preocupado com isso de manter o poder. A gente não quer isso. Danival, como militante mais antigo do que você, Danilo, na política de Taquaritinga, como é que você vê a atual administração do Dr. Fúvio Taquaritinga agora no PPS? Atualmente, eu vejo... Nesses 3 últimos anos, nos últimos anos, ou pelo menos nos 3 anos que ele está aí à frente da administração. Você acredita que é uma boa administração, está dentro do padrão daquilo que quando vocês esperavam que acontecesse, está acontecendo, ou desvirtuou-se totalmente daquilo que se pregou durante a campanha política? Chinardi, se você pegar o programa de governo, né, que está na internet, né, e comparar com a atual administração, você vai ver que são coisas... Parece que uma coisa de um mundo, outra coisa desse mundo aqui. Assim, eu penso que, em termos administrativos, eu não vejo, em termos de rodar a máquina pública lá, né, eu não vejo grandes mudanças entre o que o governo atual faz com o governo anterior fazia. São a parte administrativa ali, né, fazenda, administração, licitação, são as mesmas pessoas. O dia a dia, né? São as mesmas pessoas ali. Politicamente, ele não se aproxima do PT. Ele está muito mais próximo aos valores do PMDB. E em termos de realização das políticas públicas, né, eu acho que ele tem alguns méritos aí, né, mas nós tivemos alguma coisa na área de saúde, né, mas ele não se preocupou em montar, né, uma equipe técnica mesmo ali dentro para conseguir projetos dentro do governo federal e dentro do governo estadual. O que é arrecadado, né, aqui, tanto pela administração direta, como pelo Estado ou pela federação, né, praticamente mantém o custeio da máquina. Futuros investimentos deveriam vir do governo federal e do governo estadual, mas essa equipe, né, capacitada, tecnificada, né, ela não foi montada ali. E agora tem uma reestruturação administrativa que vai abolir a Secretaria de Gestão, né, que deveria partir dessa secretaria a elaboração desses projetos para futuros investimentos da cidade. Então, projetando daqui adiante, né, o que vai ficar para a população? É o que está aí, o que está sendo tocado em obras. Porque se ele conseguir algo hoje, se ele for muito eficiente, ele vai conseguir realizar daqui 2 anos. Se ele não tem essa equipe técnica hoje, ele não somente compromete o ano que vem, mas ele vai comprometer os 2 primeiros anos da próxima administração. Esses detalhes, Danilo, que o Dorival está especificando, inclusive, evidentemente, deve ser em relação à constante troca de secretários que acabou acontecendo durante a atual gestão. Você acredita que essa constante troca de secretários prejudica a administração em todos os sentidos? Danilo, antes que você responda, em cima dessa pergunta do Schneider,
que aí seriam duas perguntas. O PSOL tem nomes para preencher as secretarias? Porque você vai falar exatamente de secretários em relação ao atual governo, que você deixou um pouco lá atrás, dizendo que os secretários que ali estavam não estavam representando o partido PT. Então a pergunta do Schneider, incluindo a minha, o PSOL tem nomes para preencher todas as secretarias? Então, na verdade, o que a gente percebe também é que essa questão de você entregar a secretaria para um partido ou para uma pessoa é muitas vezes mais o sentido politiqueiro mesmo, de conseguir o apoio ou para você compensar um apoio que foi conquistado em momentos anteriores. A gente não tem os nomes específicos nesse momento e nem nos preocupamos com isso, porque a gente vai fazer um trabalho, a gente quer mapear quem poderiam ser essas possíveis pessoas que teriam a capacidade técnica para exercer essa função. Então, se tiver dentro do próprio PSOL pessoas capacitadas para isso, elas podem ocupar esses cargos sim. Mas caso contrário, a gente vai buscar em outros locais essas pessoas, a gente vai buscar na própria população taquaritinguense quem possivelmente poderia ocupar esses cargos, ou até mesmo pessoas de outras localidades. O que a gente tem que pensar é que esses cargos, eles não são um presente que a gente entrega para uma pessoa ou para outra. Esses cargos precisam de gente técnica capacitada. Por quê? Você não vai dar o cargo para uma pessoa conhecida sua, para alguém que te apoiou. Tudo bem, só que essa pessoa ela vai ser muito bem compensada quando o serviço público passar a funcionar, quando o recurso passar a chegar e passar a ser aplicado. Então é isso que Taquaritinga precisa entender. Se a gente ficar vivendo nessa urgência de querer uma coisa imediata para o dia de amanhã, é muito mais fácil a gente aceitar a promessa de um emprego, é muito mais fácil a gente aceitar alguma outra forma de benefício. Agora, se a gente quer pensar em termos sociais coletivos, que é isso que a gente tem que falar também, deixar muito claro, o Partido Socialismo e Liberdade de Taquaritinga, ele coloca acima de tudo o social. Então a gente deixa de lado esses interesses individuais, esses interesses muitas vezes egoístas, ou muitas vezes pensando em si próprio, para colocar uma condição mais estrutural para todas as pessoas. Então não adianta eu pegar e falar aqui que dá para romper e tudo mais e esquecer da população. Quem precisa sentir firmeza e entender o que o pessoal quer é essa população que depende do serviço público. Então, se a gente tem uma educação de qualidade, com os recursos chegando a ela, sendo captados os recursos para essa educação, se a gente consegue organizar um currículo adequado, a gente consegue muito bem ter futuros cidadãos conscientes, capazes de vir a gerir também a cidade no dia de amanhã. E não ficar criando pessoas dependentes às mínguas. A maioria da população de Taquaritinga depende do serviço público. E esse serviço público ele tem que funcionar. E ele tem que ser um serviço público que mostre as mazelas que esse sistema está impondo para a gente. A gente não vai promover o socialismo em Taquaritinga. Para quem entende um pouco do socialismo, ele é algo internacionalista. Não existe socialismo num país só, numa cidade só. Mas alguns princípios, que é partir da população, dos anseios dela. Então daí a importância de organizar os bairros, daí da importância de ter os representantes locais. Por isso que num discurso que eu fiz esses últimos tempos eu acabei tendo algumas críticas, mas ficou algo meio subentendido, que foi no sentido de dizer o quê? A gente tem que romper um pouco com os coronéis, com os doutores que tanto falam em nome do povo e depois esquecem o povo. O povo tem capacidade de se representar. Isso é política, é o poder do povo. Ô Danilo, você disse sobre críticas. Você não tem o receio, não medo, você não tem o receio de que esses discursos bem avançados, diga-se de passagem, os quais eu envio meus parabéns a você pela sua diplomacia, num futuro próximo, em que você realmente saia como candidato a prefeito pelo PSOL, você não acredita que esses discursos poderão prejudicá-lo no momento em que você se declarar candidato a prefeito? Eu acredito que eu vou ter que ter... Agradeço primeiro você ter entendido o que eu quis dizer, e digo também que
Eu sigo muito o que um educador chamado Paulo Freire, que fez tanto pelo Brasil, que é o patrono da educação brasileira, falava. A gente tem que partir de um princípio que o nosso discurso e a nossa prática sejam a mesma coisa. De nada vale um discurso vazio. Então, enquanto jovem que resolvi, tendo 1001 chances de tentar outros rumos, ser um bolsista numa faculdade, para virar um professor e ir para dentro de uma sala de aula, que é uma das profissões hoje em dia mais desvalorizadas, eu acho que aí eu já comecei a acenar para dentro do que eu acredito. Que eu não tenho que viver em função do meu nome, querer criar uma blindagem a mim mesmo para ter uma vida de conforto e esquecer de onde eu vim, esquecer das pessoas que de fato precisam. Eu acho que isso é uma questão ética. Se a gente não pensar no ser humano, não tem por que a gente tá fazendo política. Então eu acho que é isso que a gente tem que se pautar. O discurso, ele pode ser às vezes interpretado como um pouco radical, só que tem que ir na raiz do problema. Não adianta a gente criar floreio, mudar a cara e não mudar de fato o que precisa ser mudado. Então, enquanto a gente não pegar e ter essa coragem, eu até vejo isso que eu estou fazendo aqui como algo que eu gostaria que servisse de exemplo para outras pessoas, para falar. Se ele está falando, seria eu também posso. Seria tipo um desafio? Eu acho que eu não conseguiria ser diferente, primeiramente. Eu acho que é impossível a gente pegar e estudar e ler e ver essas contradições. Você vê uma pessoa, uma criança, que nem agora nas férias é comum ver, vendendo sorvete com 10, 11 anos, sendo que ela poderia estar num espaço de lazer, se divertindo. É difícil você ver, que nem eu que dou aula na Escola Felícia, ver o número de evasão escolar que tem, o número de alunos que chegam num 6º, 7º ano analfabeto e não me preocupar com isso. Pensar no outro não é pensar só no outro, é pensar em si próprio, porque se melhorar a condição de vida das pessoas, melhora para mim. Hoje em dia a gente tem tanta discrepância social que as pessoas que acham que estão no topo, que têm os recursos necessários, elas têm medo de sair à noite sozinha, de ser assaltada, suas casas têm que ser vigiadas, elas têm que ter o tempo todo essa tensão de viver. E a vida ela tem que ser vivida com qualidade. A vida não tem que ser algo para se pagar pecados, algo ruim. A vida ela tem que ser um despertar para se criar uma pessoa nova dentro de nós. É isso que nos faz humanos. Você, como jovem professor de História, pós-graduando em História, Cultura e Sociedade, 22 anos apenas, Danilo, e você dá aula numa escola estadual, num bairro em que Taquaritinga sempre tem, ao seu final das apurações nas eleições, a principal divisão política de Taquaritinga. Como você encara esses alunos, com apenas você, 22 anos, dando aula para os futuros eleitores, provavelmente, da sua candidatura? Eu acho que fica um pouco difícil separar a minha postura política da minha postura educacional pedagógica. Então, esses valores que eu acredito, eles estão presentes no meu dia a dia em sala de aula. Agora, o que eu não posso ser é uma pessoa antiética no sentido de querer doutrinar ou fazer a cabeça das pessoas. Mesmo porque eu tenho que pensar o seguinte, essa pessoa ela tem que ter a base necessária para entender os variados discursos e interpretar e ver o que é melhor. Se a partir de algum momento eu usar da minha função profissional para querer ganhos próprios, eu estou me contradizendo. Então isso não é algo que eu quero em nenhum momento misturar. É lógico, vai ter semelhança. Você falou na rádio, você apareceu no jornal, tudo bem, apareci, lê lá, depois você me fala o que você achou. Agora aqui eu tenho um outro objetivo, uma outra função, que não vai ser diferente do que eu falei no jornal ou no rádio, porque de fato, quando a gente problematiza a história, a gente está problematizando os dias de hoje. Então o historiador ele não é o cara que olha para o passado e fica divagando sobre ele. Estudar o passado é para a gente ver os problemas existentes no mundo atual, entender como eles surgiram e buscar as alternativas de mudança. Então, se meus alunos saírem da escola aptos a isso, eu já lavei minhas mãos. E mais, eu não vou precisar nem estar aqui querendo me candidatar, porque eu sei que vai ter cidadão suficiente para fazer esse papel. Então eu vou estar mais do que satisfeito. Vou saber que a cidade está em boas mãos. O Dorival toparia sair candidato a vereador caso se consolide
a candidatura do Danilo pelo PSOL, Dorival? É algo que a se pensar, assim, né? Eu sou uma pessoa que, vamos dizer, da universidade, né? Então a gente fica ali, né, discutindo o dia todo, né, como que o mundo deveria ou não ser, né? Mas e pouco de prática nós colocamos na nossa vida, né? A praxis humana ela tá bem distante, né? É algo possível, né? Algo a se pensar. Não vou dizer, né, hoje eu sou ou seria candidato, porque isso tá muito distante ainda, né? Nós temos convenção ano que vem, registro de candidatura, mas é uma possibilidade de vida. Já pensei totalmente ao contrário, né? Falei, é algo que não quero para mim, né? Mas vendo o que algumas pessoas, né, se comprometem a fazer e depois não fazem, né? É uma possibilidade, não descartaria plenamente. Schneider, eu deixo a pergunta aberta tanto para o Danilo como o Dr. Dorival. Primeiro, se há possibilidade de dar o número de filiados do PSOL hoje, até que número já se tem de filiados do PSOL. Segundo, essas ideias que agora vocês colocam aqui através do TV Cidade e através também do jornal independente que vocês distribuem pela cidade, levando principalmente ideias, ideais e objetivos. A segunda pergunta é o seguinte: o pessoal, como é que vai conseguir levar essas ideias aos bairros? Primeira pergunta, número de filiados do pessoal. Segundo, como é que o pessoal vai poder levar as suas ideias aos bairros de Taquaritinga? No caso do número de filiados, a gente possui um número em torno de 50 filiados, porque nós não nos preocupamos tanto com essas filiações. A gente tem o diálogo com várias pessoas, muitas pessoas procuram um partido, mas a gente não filia ninguém antes de ter uma conversa, antes de discutir as diretrizes do partido, porque senão a gente começa a fazer o quê? Crescer em quantidade, mas a gente perde na qualidade. E esse discurso coerente a gente quer manter muito. Essa é a preocupação, na verdade, desde o início nosso. É lógico, o pessoal está aberto para quem quiser conhecer. Inclusive, sobre a outra pergunta, de como chegaria o pessoal aos bairros, esse é um trabalho que a gente já realizou em algumas outras ocasiões. Vou citar o exemplo do Jardim Acapulco, próximo aqui, né? Que nós fomos lá, entendemos quais eram as necessidades, os moradores se organizaram e nós demos o suporte, passamos ali algumas fichas de abaixo-assinado, no sentido de algumas reivindicações que eles tinham, como a não entrada do correio no bairro, a falta de um ponto de ônibus, a não sinalização nessa entrada da cidade. E venhamos e convenhamos, eles cobraram dentro da Câmara Municipal, a gente continua acompanhando o caso, mas o caso não foi solucionado. Então, se a gente tivesse uma prefeitura, vereadores dispostos a, de fato, trazer a população para a política, eles poderiam não ter conseguido isso tudo, mas poderiam estar lá dentro dando satisfação e mostrando por que as coisas acontecem ou não. É a questão da tal da transparência, de mostrar que lado você está jogando e mostrar como que as coisas estão se dando. Então, é aproximar a política da população, que é o nosso objetivo, e o que a gente não acredita ser um problema também, porque aqui vários dos militantes do PSOL, desses filiados, estão espalhados pelas diversas regiões da cidade. A gente é um partido que se coloca como um partido popular, e de fato é. Você não espera chegar numa reunião do PSOL e ver todo mundo chegando de carro. Você não espera chegar numa reunião do PSOL e ver lá só homens. Você não espera chegar numa reunião do PSOL e ver todas as pessoas brancas, todas elas... a gente tem a diversidade dentro do PSOL porque a gente vê que a cidade é diversa também. Então a gente não vê um problema muito grande em se aproximar. A gente quer se... Aliás, é essa a grande proposta do PSOL. Quando eu digo que a gente tem que fazer o processo inverso, é esse. Não é falar do povo para trazer o povo para nós. É nós irmos para o povo, e não no sentido de que nós temos uma solução para tudo, e sim sentar e construir as soluções em conjunto.
Isso é muito possível e isso que é política. Porque quando a pessoa ajuda a construir uma coisa, ela zela por isso. Quando a gente percebe muitas vezes, eu acho normal ler os jornais da cidade e ver às vezes que algum patrimônio público foi deteriorado. Mas isso é porque muitas vezes a pessoa não participou da sua elaboração, ela não tem conhecimento do que é aquilo, então ela vê que aquilo é algo distante da realidade dela. A partir do momento que você consegue conscientizar a pessoa do porquê aquilo está lá, da importância dela para aquele contexto, a pessoa poder ajudar nisso, ela com certeza ela vai se preocupar muito mais. Então não adianta a gente querer cobrar muitas responsabilidades sem primeiro a gente mostrar também quais são os direitos que existem dentro disso. Então é uma coisa que tem que entrar junto. O que a gente vê hoje em dia é só responsabilidade. O cara trabalha, paga imposto e depois muitas vezes quando ele precisa, ele fica à mercê da boa vontade de pessoas. Isso não pode acontecer. O serviço público tem que ser pelo bem público. E é em cima disso que a gente tem que focar. Luiz Eduardo Schneider, o meu amigo Dr. Dorival, e também ao Danilo Fischer, Danilo do PSOL. Nós temos mais 5 minutos. Fique à vontade, Schneider. Você disse em se aproximar. O diretório estadual do PSOL tem se aproximado do PSOL de Taquaritinga, Danilo? Na verdade, a gente esteve presente no último congresso estadual, inclusive que elegeu o presidente ligado ao movimento negro, é um jovem negro da periferia de São Paulo, jovem também. Ele foi eleito e a gente acha que esse já é um primeiro sinal do que é o PSOL. Porque a gente vê muitas vezes a nível nacional pessoas perpetuando suas famílias no poder. E nos níveis locais a gente também percebe isso. Quando o pessoal fala que no dito principal estado do Brasil, a gente não acredita nisso. Mas São Paulo, que é um estado muito importante para o Brasil todo, a gente vê que a gente tem essa postura de eleger um candidato desse vindo dessa origem, ligado à população, a gente percebe que o quê? Que o pessoal ele está comprometido sim em fazer uma nova política. E aí, obviamente, ele também já se comprometeu em estar vindo dando apoio para a gente, até mesmo em nível nacional, porque o pessoal ele mantém muito essa questão de ser um partido de base. Então, se os vários diretórios municipais, estaduais não se apoiarem, a gente não vai ter nunca um projeto de Brasil. E a gente quer ser essa alternativa também a nível nacional. Então, a gente tem que estar sempre se comprometendo uns com os outros. Então a gente acredita sim que esse apoio ele já está se fazendo presente, uma vez que sempre que a gente precisa de algo, de alguma assistência, tudo até hoje chegou até nós, e a gente acredita também que isso vai amadurecer conforme o pessoal de Taquaritinga vir mostrando aqui veio e mostrando o que ele quer fazer na nossa cidade. Dorival, percebe-se claramente uma desenvoltura muito grande do Danilo, com suas expressões, rapidez nas informações. E eu sempre digo que o candidato a prefeito, ele tem, na verdade, que se expressar para mostrar tudo aquilo que ele pretende fazer, como você já se expressou aqui, caso seja eleito e ser prefeito da cidade. Você acredita, Dorival, que esse tipo de contato que o Danilo possa ter com o eleitor, caso seja candidato nas próximas eleições, será benéfico a ele? Totalmente benéfico, né? É claro que ele vem de um partido, ele tem uma ideologia, né? Ele tem uma formação, mas o que esse discurso de campanha, o que ele vir a realizar, deve vir das demandas sociais. Acho que todo esse contato com a população ou com o eleitorado, mais futuramente, né, isso vai servir de base não só para o seu discurso, mas para o seu enriquecimento pessoal mesmo, né? Acho que o gestor público ele não está ali para atender, né, as suas demandas ou a demanda de um determinado grupo político, mas atender as demandas de uma população de um modo geral. Uma prática, né, algo que poderia ser colocado em prática seria uma forma de orçamento participativo também, né, de se ouvir a população, né, e saber as suas reais demandas, e não um gestor lá da tua
do teu gabinete, lá no seu ar-condicionado, decidir, né, o que é bom ou ruim, né, para a população. Se deve ou não construir um calçadão. Será que é isso que a população ou que ela quer que simplesmente que tape lá o buraco na frente da casa dela, ou que apare o mato, né? Ou eu quero, né, construir, sei lá, um bulevar. Então, esse contato com a população ele é fundamental para, não só para o enriquecimento da desenvoltura do discurso que ele está colocando, mas também, né, para a formação de um programa de governo. Ele vem sendo questionado, né, quais são as propostas, mas é fundamental ouvir a população primeiro para a formulação de um programa de governo depois. Gabriel, você viu que quando o papo é bom, o tempo passa, o tempo voa. É fantástico. E você aí agora com as suas explicações finais? Eu diria o seguinte, que eu acho que a mídia de Itaquaritinga, e falo aqui com muita tranquilidade, a mídia escrita e a mídia falada, deveria fazer o que hoje a mídia com imagem está fazendo. E aí eu coloco a TV Cidade. Abrir os espaços para todos. Porque quem ganha é a população. Não é quem ganha é que está à frente da rádio ou do jornal. Não é isso. Nós temos que levar informação, ou informações, novas ideias. Enfim, talvez você do outro lado, na sua casa, possa estar avaliando o Danilo Fischer, que já passa a ser Danilo do PSOL. Talvez muito aquilo que o Danilo colocou vá diretamente ao que você pensa. E talvez outras coisas não. Mas a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: você conhecia o Danilo? Você conhecia o Danilo Fischer? Você já ouviu o Danilo Fischer nas mídias faladas em Itaquaritinga? Você já viu entrevistas do Danilo Fischer ou do PSOL em meia página da mídia escrita? Então você teve a oportunidade hoje de pelo menos manter esse contato de 1 hora. E isso não vai ficar por aqui não. Isso será estendido para o ano de 2016, a todas as pessoas, a todos os partidos. E nós teremos tempos para isso, até para conhecer um pouco mais a fundo esse menino de 22 anos de idade. Aqui ele tem espaço. Falando agora para o Dorival, doutor Dorival. Primeiro, da sua responsabilidade de ter um jovem ao seu lado, de ter um jovem com ideias que ele pretende colocar em prática. Mas ele não deixará os amigos, como é o seu caso, como é o próprio Lupe, que aqui está, como é o próprio Bruno e como são também os 50 afiliados, simplesmente só olhar. Ele vai conversar, ele vai obter ideias, ele quer saber ideias e opiniões. E isso é extensivo também a toda a cidade. Está sendo gratificante para você, doutor Dorival, estar acompanhando esse menino, Danilo Fischer, hoje já considerado como Danilo do PSOL? Gabriel, acho que foi usar termos religiosos, que foi uma graça, uma bênção eles terem entrado na minha vida. Eu estava passando por um momento de grande desilusão política, né? Eu acabei saindo do PT justamente porque eu não estava ali no partido para ganhar, né, algum cargo ou algum benefício. Eu estava ali no partido em razão de ter uma atuação política, né, e não ficar só ali na universidade, né, discutindo os nossos princípios ali, né, os nossos textos ali. Então, acho que o Lupe, né, tanto o Lupe como eu, nós temos uma grande... nós somos assim, eu não sou tão... O Lupe é muito mais experiente, né, do que eu, né, eu sou um pouco já bem próximo à idade do Danilo, mas nós temos uma grande responsabilidade em estar tentando instruí-los um pouco, né, no que significam as políticas públicas. Já passamos muita coisa para ele ler, já, né? Você tem que ler isso, tem que ler aquilo, porque ele vem de uma formação, né, de docência, de história, né, e agora ele vem se colocando também como uma possibilidade de se tornar
um gestor público. É essencial que ele conheça a lei de responsabilidade, lei de licitação, né? Quais são as transferências do governo federal, estadual, tudo isso é importante para a formação, né? Não somente pessoal, mas também do seu discurso. Então, eu vejo com uma grande responsabilidade, tanto minha como do senhor Lupe. O Lupe também tem uma, né, já foi candidato, infelizmente não ganhou, né, mas também tem uma formação universitária, uma formação, né, de orçamento. Ele é especialista em orçamento participativo, né, e está sendo muito gratificante as reuniões, as conversas que nós estamos tendo com eles, né. Geralmente quando eles têm alguma dúvida, vamos marcar uma reunião, tá? A gente procura, né, esclarecê-los, né, sobre determinados pontos, não só de gestão pública, mas também um pouco da política local, daquilo que nós vivemos aí, principalmente nos últimos 30 anos. Danilo, obrigado, viu, doutor Dorival, da sua presença aqui. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente fica honrado, né, na TV Cidade, de tê-lo aqui em companhia do Danilo e também na presença do Lupe e também na presença do Bruno Martins. A gente já antecipa, Dedê Donato já está aqui. Daqui a pouco ele que estará no lugar ali do nosso amigo Danilo. Eu digo nosso amigo Danilo não em relação a partido, viu, Danilo? Não é isso, não. Mas em relação ao momento que eu te conheci. Aliás, te conheci esse ano. Tive a oportunidade de conhecer. E foi até numa situação totalmente diferente dessa, porque era exatamente um processo em relação aos professores. Naquele momento, e da maneira que você colocava, eu até que arrisquei e disse: Danilo, jovem, você tem um caminho para frente. Você já pensou em política? Você lembra disso ou não? Sim, com certeza. Com certeza? E a partir dali, eu vi que você foi desgarrando. A partir dali, eu vi que você foi seguindo em frente. E a explicação do Dr. Dorival agora, ela é muito importante, porque ela dá o detalhe de bastidor. Então, ninguém pode alegar que você, jovem, não está estudando, não está lendo, ou não está tendo respaldo do que é gestão pública. Você percebe como é importante esse papo? Não aquele papo de 15 minutos, mas um papo um pouco mais extensivo. Então, tudo isso vai sendo colocado. 2016, aí está. Você voltará aqui. Voltará toda a equipe do pessoal aqui. E nós teremos espaços suficientes para vocês irem colocando as suas ideias. Por enquanto, esse é um papo inicial, que já avançou dentro da nossa previsão. Quero te agradecer pela presença, quero te agradecer pela forma simples e pela forma que você se projetou aos internautas. E tenha certeza, aquilo que você colocou é mais uma semente que está aí, que já foi espalhada pela própria internet. Obrigado, meu querido Danilo. Muito obrigado, agradeço o espaço. Parabenizo também isso, que eu acho que é algo também histórico para a cidade. Eu costumo falar que esse ano está sendo um ano bastante histórico para a cidade, desde o momento que nós, o pessoal, também tivemos organizado contra a reorganização das escolas, que iria prejudicar muitos professores e alunos, no momento da gente participar de movimentos grevistas ligados aos direitos dos trabalhadores, quando participamos em algumas ocasiões na Câmara tentando defender alguns interesses da população. E eu acho que essa TV Cidade também é algo histórico para isso. E eu acho que a única certeza que a gente pode ter é de que a gente está trazendo uma contribuição para um diálogo em torno do que é a política, do que é o interesse público. E se essas, como você disse, né, entre o plantar a semente e o colher é um processo muito lento, mas eu acho que a gente, com o estudo, que é o que o Dorival está me propiciando, me ajudando, o próprio Lupe e todos os demais filiados do partido, que com as suas visões contribuem, eu já não sou mais a mesma pessoa em termos humanos, não serei mais o mesmo professor, o mesmo profissional, e espero que também, em termos políticos de Taquaritinga, eu possa estar propiciando esses momentos de reflexão, de debate, para mostrar para a pessoa o seguinte: não é porque você está aí na sua casa, no seu bairro, porque o seu estudo foi deficitário, porque o seu salário não é digno, porque você não anda com um carro importado, que você não tem direito de participar dos grupos dessa cidade. Pelo contrário, se você está nessa situação, não é uma culpa sua, é porque a gente vive num sistema e num jogo político que muitas vezes te deixa à mercê dessas mazelas sociais. Então,
trazer essa consciência para essa pessoa é o fundamental, porque aí ela vai ter a felicidade de viver e buscar alternativas. Ela vai sair dessa situação onde ela está sendo vitimizada e onde ela perde as esperanças, e ela vai poder olhar para o amanhã dela como algo de construção, algo possível. Então o pessoal fala muito, é difícil mudar? É muito difícil, mas é possível. Eu até, só para finalizar, eu lembro muito de um poema nesse momento que eu acho que eu sempre tento explicar para as pessoas a partir dele o que é se dizer socialista nos dias atuais. Quando surgiu o socialismo, pregava revolução, pregava várias coisas que os tempos de hoje não aceitam mais. Mas se a gente for pensar, como os trabalhadores conquistaram direito de férias remunerada, jornada menor de trabalho, como a gente tem esses benefícios sociais que favorecem a todos e ninguém abre mão deles. Foi porque as pessoas acreditaram. Então, como diria o Eduardo Galeano, que inclusive morreu esse ano, que estudou muito a nossa América Latina, e a gente insere o Brasil dentro dessa América Latina, com todas as semelhanças e dificuldades que a gente sofre, no sentido de um poema que ele falava sobre a utopia. A palavra utopia, ela vem do grego, utopos, e significa algo que não existe. Mas não que não existe porque é impossível de existir. Ela não existe ainda, mas ela é possível de ser alcançada. Então ele sempre falava, o que é a utopia? Você dá 2 passos em direção a ela, ela se afasta 2. Você dá 10, ela some no horizonte. Então para que vale esse sonho, essa utopia, acreditar numa humanidade melhor? É simplesmente isso, não parar de caminhar. Se todo mundo cruzar os braços e achar que não vai ser mais possível, a gente já sabe quais vão ser as consequências. É ver uma imensa maioria da população desgarrada e à mercê dessas políticas públicas, onde o ser humano não é mais nenhum ser humano. Ele se torna apenas uma espécie de mercadoria para dar lucro para o mercado. Então acreditar na utopia é isso, é acreditar que o ser humano ele tem algo dentro dele que o capacita a ser mais. E é em busca disso que nós temos que ir. Política, na minha visão, e eu acho que é isso que o pessoal compartilha, e por isso que a gente, em conjunto, discute diariamente sobre política, deixa de lado outros serviços, as nossas profissões, porque a gente não recebe para isso, é porque a gente acredita num sonho possível. Não é um sonho, ele é idealista. Não, a gente quer mostrar que a juventude que está dentro de cada uma dessas pessoas, que é o mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, que anima o meu avô, também, que ainda acredita na mudança, eu acho que é isso que a gente tem que pregar. Que é possível a mudança, sim. Danilo, eu te agradeço demais. Um abraço a você. Um abraço também ao Dr. Dorival.